Mateus capítulo 13, versículos 1 a 9. Mateus capítulo 13, versículos 1 a 9. Nós leremos a parábola do semeador, assim nomeada, não é? E nós leremos a parábola do semeador, não apenas hoje, mas leremos a parábola do semeador por alguns domingos, tá? Mas como assim? Nós vamos olhar para uma janelinha hoje, para uma outra janelinha depois, para uma outra depois, e vamos vendo aquilo que nós podemos aprender domingo após domingo, dentro desse mesmo texto, tá? Dentro desse mesmo texto. E para começar, né, precisa que nós entendamos, né, que nós não podemos negar quem somos, que é a primeira coisa que a gente precisa encarar na parábola do semeador, quem nós somos, tá? E a palavra do bom Deus, nesse texto tão lido, e talvez você já tenha ouvido muitos sermões nesse texto, nos diz assim: naquele mesmo dia Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se e sentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que, por isso, ele entrou num barco e assentou-se. E ao povo reuniu-se na praia. Jesus falou muitas coisas por parábola, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia mais terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não havia raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra. Deu boa colheita a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí depois você pode ler a explicação da parábola adiante, tá? Hoje eu não vou pensar na explicação da parábola, mas em não negar aquilo que nós somos. Nosso Senhor nos conta uma história. Isso é uma parábola, uma história, tá? Um conto, uma ilustração. E nessa ilustração ele diz que tem um roceiro. Um quê? Um roceiro, um agricultor, um cara que mexe com a roça. E esse cara que mexe com a roça, diz o Senhor Jesus que ele foi fazer o quê? Foi plantar. E ele saiu plantando. E as sementes foram caindo em lugares específicos, diferentes. Até porque ele não planta parado, né? E ele não tem uma plantadeira, ele não tem maquinário, tá? É tudo feito na mão. E lentamente. É outro mundo, é outra perspectiva de cultivo, né? Que fere, na verdade, muito pouco a terra. O nosso jeito de cultivo arrebenta com a terra, mas o jeito de cultivo deles era muito sensato, não era predatório igual ao nosso, né? E aí o sujeito foi fazendo. Por que que ele está plantando? Porque ele é roceiro, porque ele é agricultor, e ele não pode negar aquilo que ele é, porque ele nada mais é do que roceiro. Então o que que ele vai fazer? Vai plantar, porque isso é que ele é. Eu sou um homem que planta, e se eu não semear, não tenho o que eu comer depois. É simples assim, tá? Por quê? Porque as famílias naquela época, queridos, que viviam nas comunidades rurais, eles plantavam, parte daquilo que eles colhiam, eles guardavam, e a outra parte do que eles colhiam, eles vendiam. Com aquilo que eles vendiam, eles mantinham a casa, compravam roupa, essas coisas assim, e com o restante eles comiam. Normalmente isso era trigo, tá? Normalmente era trigo. Por quê? Porque a base de alimentação deles era o trigo por conta do pão, tá? Enquanto a gente está para arroz e feijão, eles estavam para pão, tá certo? Devidamente explicado, o cara vai plantar, não tem outra coisa para ele fazer, é o que ele é. É o que ele é. Que caia na beira do caminho, que caia no meio dos espinhos, que caia no meio das pedras, que caia em terra boa, eu preciso plantar. Essa é a política do semeador, porque é isso que ele é. Chegar perto do texto e entender a parábola, e se você for ler a explicação da parábola, isso fará pleno sentido. O Senhor Jesus, ele diz que o que está sendo semeado é a palavra de Deus.
E quem é semeador da palavra de Deus são os discípulos de Jesus. Eu sou um semeador, você é um semeador, nós somos os roceiros, nós somos os agricultores do texto. E nós não podemos negar isso, porque isso precisa nos tomar, isso precisa nos absorver, isso precisa arder em nosso coração. Eu preciso semear, por onde eu passar eu preciso semear, por onde eu caminhar eu preciso semear, e eu não estou para escolher tipos de terreno, eu estou para semear. Eu não estou para semear aonde eu quero, eu estou para semear por onde eu passo. Porque é isso que o semeador do texto faz. Ele não está semeando exatamente onde ele quer, ele está semeando por onde ele passa. Isso é muito claro. Por onde ele passa, ele está semeando. E nós da mesma maneira. Há quem diga e há quem pense uma coisinha assim: pastor, a obra de Deus é maior ou é mais do que o anúncio da palavra de Deus. Eu diria para você que a obra de Deus há uma série de características, como por exemplo louvor, como por exemplo pregação, como por exemplo isso, dar aula, esse, aquele, e tudo isso tem um único propósito: semear. Eu vou lá e eu posso ajudar o próximo, eu posso ajudar a cobrir a casa dele, e você semeia quando você está fazendo isso. Eu vou pegar e eu vou comprar uma cesta básica e vou dar lá para a pessoa que está precisando, e você semeia na hora que você leva. Não interessa o que você faz, tudo que nós fazemos, não interessa o ministério que seja, está para um único propósito: semear. Porque as nossas ações é que são essa semeadura, de certa maneira. Queiramos ou não, aceitemos isso ou não, e talvez a gente muitas vezes não reflita sobre isso, nós semeamos a palavra de Deus quando nós estamos evangelizando, que é aquele momento específico que você vai parar para falar de Jesus para alguém. Isso é evangelizar. Eu vou falar de Jesus para fulano de tal. Beleza, você está semeando quando você está fazendo isso. Outra coisa, nós semeamos com as nossas atitudes. Nós semeamos, por exemplo, com a nossa honestidade, nós semeamos com o trato com o outro, nós semeamos com o jeito que nós fazemos as coisas, com o jeito que nós falamos, nós semeamos com tudo aquilo que vai tomando a nossa vida. A gente semeia no jeito que a gente trabalha, a gente semeia com o jeito que a gente trata os nossos filhos, a gente semeia com o jeito que a gente trata a nossa família. Talvez você não fique muito esperto com isso, mas há uma coisa importante a se perceber, por exemplo, quando eu estou dizendo que a gente semeia inclusive do jeito que a gente trata a nossa família, pura e simplesmente porque aquelas pessoas que você chama de vizinho, já viu que vizinho da gente não vem na igreja? Vocês já notaram? A maioria dos vizinhos de crente não vem na igreja, salvo exceção, não vem um. Nunca é culpa do vizinho. Meu vizinho tem coração duro. Seu vizinho tem coração duro. A culpa é sua. Primeiro porque você não convida seu vizinho. Pastor, eu convidei. Dependendo do jeito que você trata a sua família, é outro motivo para ele não vir. Por exemplo, se você é uma pessoa histérica que vive aos berros com os seus filhos, o cara fala assim: está ficando louco, eu não sei o que é o pastor daquela igreja ensina para essas pessoas. Não. Porque só grita. Essa pessoa só grita. Como é que pode? Você acha mesmo que seu vizinho vai vir na igreja? Você não dá um bom exemplo na sua casa. Você está semeando, filho. A gente semeia para parente a gente não se converte, a gente semeia para parente, porque parente vai para a gente e fala assim, Aí a gente semeia para vizinho, os vizinhos, a gente semeia só com eles olhando. Você vai lá, por exemplo, empresta 1 quilo de feijão do seu vizinho e não devolve para ele. Não é não? Eu vou chamar ele agora para ir na igreja. Ele fala, e o meu quilo de feijão? Eita, é mesmo, Zé, esqueci. Pois é, foi em outubro passado. Não devolve, entendeu? Você está lá importunando seu vizinho, isso e aquilo, ou você faz isso, ou faz aquilo. Cara, os vizinhos da gente não vêm na igreja. Você já notaram, vizinho de 2 pessoas crentes não vai na igreja. E não vai na igreja por quê? Porque tem alguma coisa errada com o crente. Você acha que eu vou defender crente? Eu não vou defender crente. Crente merece, não tem esse negócio de eu defender crente. Se você crente precisa de defesa, deixa Jesus entrar na frente. Minha função é outra.
A minha função é pregar. E você prega para os seus vizinhos, sem abrir a boca. Na hora que você sai chutando tudo brabo, o seu vizinho está vendo. Se porventura você tem uns problemas para pagar suas contas e as pessoas começam a bater lá na sua porta, cobrar você, o seu vizinho está vendo, fala, olha, o crente é cego. Ah, mas, gente, é verdade, mas pura verdade a gente está semeando. A gente está semeando. Quando você vai numa loja comprar alguma coisa, você trata mal um vendedor, você está semeando. Você vai em tal lugar, você vai exigir os seus direitos de uma forma completamente errada e desconta em cima de quem não deve. Porque a gente tem um negócio, né? O cara, por exemplo, lê a nossa luz, vai a leitura da nossa luz, a gente olha e briga com o menino, como se ele tivesse culpa de eu ter gasto um tanto de energia, ou se tem alguma coisa errada, não é ele que resolve, você tem que ir lá no escritório da companhia e falar assim, ó, resolve eu gritar com o menino que fez a minha leitura de água que está errado, eu vou lá na companhia, está errado, por causa disso e disso, gritar com ele não resolve. Pior é quando a pessoa olha o valor e fica bravo com o rapaz, como se ele fosse o dono da empresa. Ele não é o dono da empresa, ele é assalariado. E ele paga a luz também. E eu duvido que ele xinga o rapaz que leu lá, fala, fulano também, o tanto que ele leu. Não é assim. Mas a gente está semeando. A gente não se liga nessas coisas, entendeu? Porque na cabeça da gente, infelizmente, semear a palavra de Deus, pura e simplesmente é chegar numa hora, sentar na frente de um conhecido ou de um desconhecido e falar assim, você conhece Jesus? Você ama Jesus? Deixa eu falar de Jesus para você. Pô, meus filhos, isso é um pinguinho do que é semear. Só um pinguinho. O nosso jeitão de ser semeia. O nosso jeitão de se vestir semeia. O nosso jeitão de tratar o outro semeia. O nosso jeitão de conversar com as pessoas semeia. O nosso jeitão, sabe? Semeia. Semeia. Não tem esse negócio. O que a gente vai fazendo é semeadura da palavra de Deus. E o que eu preciso entender como responsabilidade é, isso acontece por uma razão muito simples. Qual razão? O Senhor me colocou como semeador. E você é. Lembra quando eu preguei que você é sal da terra e você é a luz do mundo, você não tem opção? Você é o tipo de luz, o tipo de sal, é outra conversa, mas você é. Então aí é a mesma coisa, você é semeador. Então a gente tem que entender isso, o que eu estou fazendo está semeando, a semente está caindo. E é você que está deixando ela cair, é você que está jogando ela, e muitas vezes ela não está surtindo efeito por causa daquilo que você está fazendo. Mas é você. A gente comete um segundo erro, o primeiro é não entender que toda hora a gente está semeando. O segundo erro que a gente comete, ele é muito simples, a gente quer fazer com que as pessoas mudem. Quer fazer que a pessoa mude. Eu não sei de onde que a gente tira na nossa cabeça que a gente tem o poder de transformar pessoas. A gente não tem poder de fazer isso. Tanto é que o roceiro, ele não tem poder de fazer a semente nascer em lugar nenhum. Você cata um agricultor, ele vai plantar. Você já viu o agricultor fazer a semente nascer? Ele não consegue fazer isso. Ele planta, ele cuida, ele faz todo o processo que cabe a ele. Fazer nascer não cabe a ele. Ele precisa de uma série de fatores, terra boa, chuva, isso e aquilo, para a semente nascer. Quem faz nascer é Deus. A gente tem que parar de querer ocupar o lugar de Deus. Tá? Eu falei, ele tem que transformar, eu falei, ele tem que ir, eu falei, ele não vai não. Ele não vai porque a gente é complicado nessa coisa. Sabe, nós não temos poder para fazer isso, então não dá para ficar escolhendo tipo de semente. Você cata e joga a semente. Caiu lá no meio do caminho, a ave comeu, mas você lançou a semente. Essa é a sua função. Caiu no meio dos espinhos, parece que vai, não foi. É sua função. O que o Senhor faz é com o Senhor, o que você faz é com você. Você não tem poder de fazer isso. É igual a pessoa às vezes casa, sabe, e quer mudar o marido. Você não vai mudar seu marido. Por quê? Porque você não tem poder para fazer isso. Ele é isso aí. Ele mostrou que era aquilo lá, mesmo quando você namorava, e você ainda quis. Agora paga o preço.
Você não tem como mudar sua mulher. Não tem poder para isso. Você pode reclamar, você pode chiar, você pode falar, ela está lá, do mesmo jeito. Aí você fala assim, mas passaram os anos, pastor, e ele está lá, chato, do mesmo jeito. E ela está lá, reclamando, do mesmo jeito. Às vezes as pessoas que me falam assim, pastor, eu não sei o que eu faço com esse homem. Eu falei, é seu. Se você não sabe o que você faz com o que é seu, imagina eu. Não é mesmo? Imagina eu. Mas como assim? A melhor coisa que você faz é não tentar mudar seu marido. A melhor coisa que você faz é não tentar mudar sua esposa. A melhor coisa que você faz é orar por ele para que Deus o mude. Porque a única pessoa que é capaz de mudar o outro é o Senhor. Porque foi o Senhor que fez, então Ele é capaz de mudar. Ele tem o poder para transformar pessoas, Ele tem o poder para mexer com temperamento, Ele tem poder para amadurecer pessoas. É Ele, não é eu. Não é eu. Não dá, gente, infelizmente, não dá. O que eu vou fazer então, pastor? Vai orar. Agora, muitas vezes a gente fala assim, Senhor, muda essa pessoa, Senhor, meu marido está assim, ou minha esposa está assado, não sei o quê, tem que mudar isso e aquilo, porque sempre é o outro, né? Sempre é o outro. E às vezes o problema é a pessoa que está orando. Como assim? É você que tem que mudar, porque esse seu jeito que deixa ele desse jeito. É esse seu jeito que deixa ela desse jeito. Então a gente tem que às vezes se perguntar se o problema será que é eu? Por quê então? Porque é eu que tenho que pedir para o Senhor me mudar para que Ele mude. Eu queria que meu marido se convertesse. Você tem uma vida, por exemplo, que pode alcançar seu marido? Por quê? Porque você está semeando todo dia. Não tem mais ninguém mais próximo que você que seu marido. Tem? Não tem. Você se desvela para o seu marido. E o seu marido se desvela para você, fatalmente. Né? Não tem. Há uma intimidade plena. E eu quero então, pastor, você semeia? Semeio, pastor, mas você semeia o quê? Eu semeio a palavra. Que jeito? Por quê? Porque dependendo do jeito que você semeia, está caindo na beira do caminho há anos. E a gente vai orar ao Senhor, quantos anos mais eu pedirei? Você vai pedir até os anos que for preciso, porque você não pode mudar seu marido, você não transforma, você não salva seu marido, quem te salva é Deus. Você não salva sua esposa, quem salva é Deus. Isso é função de Deus, a sua função é semear. Por quê? Porque você é semeador, eu sou semeador, nós somos semeadores, então você tem que semear. Então eu quero alcançar ele, pastor, você não vai alcançar ele, quem vai alcançar é Deus. Você tem que semear, faz aquilo que te cabe. Só que entenda, o jeito que você trata seu marido é semear, o jeito que você respeita ou não ele é semear, essa forma com que você reage a ele muitas vezes ou a ela é semear, e aí, bom, o cara fala, estou fora. Mas por quê? Porque há uma coisa que eu ouvi uma vez e me pesou no coração e eu tive que ficar quieto, tá? Porque não me coube o que falar. E uma mulher chegou em mim e falou assim, pastor, o fulano lá gostou do seu sermão. Eu falei, quem é ele? É meu marido, que bom. E eu não sei porque que ele gostou do meu sermão, mas ele gostou do que ele escutou de mim. E ó que aquele dia foi aquele sermão assim do... E ele gostou. Não sei porquê, ninguém gosta dessas coisas, mas ele gostou. E aí... a gente começou a conversar, né? Porque ele gostou. E nós conversamos, isso e aquilo, e a gente começou a meio que trocar umas figurinhas, a gente almoçou na casa deles, isso e aquilo, e um dia ele falou, eu perguntei para ele, cara, vamos na igreja? Ele falou, não vou não, hein? Vamos na igreja, não vou não, hein? Por quê? Eu não sei o que acontece com as pessoas lá, eu não vou não, eu vou muito pouco lá. Por quê? Oxa, minha mulher vai lá todo domingo, vai domingo cedo, vai domingo de noite, quando vai no meio da semana. Minha mulher é um inferno, minha mulher parece o cão. Ela é desse jeito, ela fala desse jeito, ela grita, ela assim, isso. Cara, ele começou a desenvolver um vocabulário sobre a mulher dele, que nem o horário permite de eu falar. Porque eu falei, esse homem não vai se converter nunca. Se esse homem se converter, é o cúmulo do milagre, porque se essa mulher é isso tudo que ele está falando, e ela está lá na igreja quarta-feira, domingo, isso, não perde um culto, e ele está falando que ela é assim, ele tem ojeriza a igreja, porque na cabeça dele é a gente que transformou ela nisso aí. Porque ele falou, eu não sei o que vocês ensinam, porque ela
fica pior. Logo, o que ela está semeando não está alcançando. Por quê? Porque as atitudes dela fecham o coração dele. Entendeu? Semeadura. Ah, eu quero, então faça coisas que não fechem o coração. Faça coisas que abra o coração, para daí no coração aberto Deus fazer a obra dele. E nem ouse usar aquela frase que se não vier pelo amor vai vir pela dor, porque eu sinto muito, isso não funciona na maioria dos casos. Isso é frase de crente, frase pronta. Não funciona na maioria dos casos, pelo contrário, as pessoas vão ficando com o coração duro, elas ficam revoltadas. Ah, não é assim, cata o Êxodo. Deus dá uma lambada no faraó, e ele endurece mais ainda o coração. Dá outra, ele endurece mais ainda o coração. Dá outra, ele endurece mais ainda o coração. Piora, o homem não melhora. Por simplesmente ele não melhora. Aliás, muitas pessoas não melhoram por causa de pancada. Pelo contrário, elas criam revolta. Então vão falar para você, se Deus existe, por que a gente está vivendo esse inferno? Se Deus existe, por que a gente está passando por toda essa injustiça? Ah, meu bem, a gente tem que orar porque as coisas vão transformar. Vai transformar o quê? Você não está vendo que está cada vez pior? Gente, esse negócio necessariamente não funciona com todo mundo, não. Funciona com um ou com o outro. Que doeu e o cara fala, quem eu vou recorrer? O cara fala, tem Deus. Aí ele vai lá e recorre a Deus. Mas tem muita gente que se afasta mais ainda, por causa da pancada. Eu sinto muito, mas é verdade. Conheço um tanto de gente assim. Aliás, conheço gente que desanimou da fé por causa das pancadas. Coração endureceu mesmo crendo em Deus por causa das pancadas. Falou, cansei, estou fora. Tá? Então, o negócio não é tão simples. Para nós acharmos respostas simples. E o que eu faço, pastor? Você semeia, porque é isso que você é. Então, lembra de uma coisa. Sabe lá na escola? Você está semeando. Tá? Como assim? Lá naquela hora que você vai colar, você está semeando. Está fazendo errado. Lá na hora que você está conversando com os amiguinhos, você está semeando. Na hora que o rapaz está te cantando, ou você está cantando a moça lá na escola, você está semeando. É assim, você está semeando. Sabe lá no seu emprego, e você de repente é encarregado de alguma coisa, o jeito que você trata a galera lá do setor que você é responsável, você está semeando. Sabe o povo que trabalha tudo lá com você? Olha lá o jeito que você está falando, olha o tipo de vocabulário que você está usando, olha as coisas que você está fazendo lá, porque você está semeando. Sabe os acordos que você faz e você diz que vai cumprir sua palavra e você não cumpre? Você está semeando. E aquelas horas que você também vai lá falar de Jesus, você está semeando. O semeador saiu a semear, porque a gente sai e toca a vida espalhando a palavra de Deus, de tudo quanto é jeito. De tudo quanto é jeito. Erro número 1. Achar que semear é só anunciar o evangelho. Ou seja, verbalmente. Não é. Isso é uma forma de semear. Mas a maioria das coisas vão por aquilo que a gente faz. Alguém vai dizer para você que você é uma pessoa de fé porque ele viu você agir com fé. Pode ter certeza. Segundo, você não tem poder para transformar pessoas. Isso é com Deus. Então o que eu faço, pastor? Você continua semeando. Se você recuar na Bíblia e for lá no profeta Jeremias, você vai ver um homem pregando mais da metade da vida dele e ninguém escuta. E ele ora ao Senhor, eu prego, e ninguém escuta, Senhor. E Deus fala para ele, continua pregando, porque eu vou trazer o juízo sobre Israel. E a gente sabe que Deus trouxe o juízo sobre Israel. Isso quer dizer o quê? A gente sabe o que a palavra de Deus faz, então a gente prega. Mas a gente não escolhe, tá, o tipo de terreno, e a gente nem transforma pessoas. Por que eu não vou escolher o tipo de terreno? Porque eu não vou pregar o evangelho para quem eu quero. Eu preciso pregar o evangelho para todas as pessoas. E escolher terreno é falar, eu vou pregar para esse, eu vou pregar para aquele, eu vou pregar para aquele outro. Não, senhor, você vai pregar para quem precisa. Você vai semear o coração de quem precisa. E quem é que precisa? Quem não tem Jesus. Por quê? Porque você é semeador. E para terminar, a pergunta será, se você tivesse que dar uma nota
para si mesmo, que nota você daria para a primeira questão do questionário? Qual foi a última vez que você compartilhou da sua fé com uma pessoa? Já lembrou? Bom, bom. Faz tempo, mas lembrou. Primeiro. Segundo, de 0 a 10, que nota você dá para a sua semeadura? Seu jeito de falar, seu jeito de agir, a sua forma de reagir. No seu trato, por exemplo, familiar com seus vizinhos olhando, e se eu tivesse, por exemplo, que chegar lá nos seus vizinhos e falar assim, diz aí, conta para mim, o quê? De 0 a 10, que nota você dá aí para o testemunho dessas pessoas que moram na casa aqui do lado? Que eu não ia perguntar isso para você, né? Eu tenho que perguntar para o seu vizinho, ora ele que está olhando, eu preciso perguntar para quem está olhando. O que ele diria? Eu não sei, pastor, isso é um perigo, você não sabe. Aquilo que a gente não sabe porque a gente não está percebendo, né? E a gente precisa entender isso, tá? Então se aperceba disso. Se eu pegar os seus amiguinhos lá da escola, tá bom? Galerinha que estuda, não? E eu perguntar para os seus amiguinhos lá da escola, que nota que você me dá dessa pessoa querida aqui, a respeito da forma com que ela semeia a palavra de Deus no meio de vocês? O que seus amiguinhos vão me falar? E se eu pegar o cônjuge que não crê, se eu pegar o cônjuge desanimadão da fé e eu falar assim, que motivação você sente em servir Jesus a partir da vida da sua esposa? Que motivação você sente em servir Jesus a partir da vida do seu marido? O que será que essa pessoa vai me dizer? Se ela tivesse que ser o exemplo, se ele tivesse que ser o exemplo para você crer, o que você tem para me dizer? Por que tanta pergunta, pastor? Porque onde a gente passa, a gente está semeando. Se eu tiver que perguntar para os seus funcionários, que nota que eles dão a você de 1 a 10, pela forma com que você semeia a palavra de Deus no meio deles, o que eles vão me falar? Se eu tiver que perguntar para os seus colegas de trabalho isso, o que eles vão me falar? Essa é a questão. Por quê, pastor? Porque você está semeando. Por onde você passa, a cada gesto seu, porque o semeador saiu para semear, e você saiu para semear no momento que você disse sim para Jesus. Não queira fazer a parte de Deus, isso é com Deus, mas você tem que fazer a sua, para que a semente realmente seja cultivada uma hora dessa, em boa terra. Em boa terra. E nisso fica duas coisas. Uma, que eu li um livro uma vez que me inquietou, e o autor disse uma frasezinha simples: quantas pessoas estarão no céu por causa do seu testemunho? Você está semeando. Quantas pessoas estarão no céu por causa do seu testemunho? E a segunda coisa é uma canção de um cantor norte-americano chamado Josh Wilson. Ele diz no começo da música uma coisa assim, que ele tem uma vizinha, que o marido morreu em 1981, eu acho que foi 80, uma coisa desse tipo, e ele diz que ela já está idosa, e todos os dias ela vai lá mexer no jardim da casa dela, e quando ele sai, ele fala para ela, ela fala para ele, olha, Deus te abençoe e permaneça lá no caminho de Jesus. E ele diz que todos os dias ela olha para a foto do esposo, dá um beijo na foto do esposo e diz assim, eu vou ver ainda você no céu. E ele diz na canção, e o nome dele é Lily Grace, Lily Grace, eu vejo Deus em você. Quem vê Deus em você? Por quê, pastor? Porque quem olhava para o semeador sabia que ele era o semeador.
Todo mundo sabia que ele era o semeador. Quem é aquele cara? Aquele cara é o semeador. É fulano que semeia. Quem é você? Quando batem um olho em você e se relacionam com você, dá para dizer que esse povo consegue falar assim: eu vejo Deus nessa pessoa. Eu vejo Deus nessa pessoa. É isso, sinceramente falando, e termino o sermão aqui, que fará com que as pessoas possam de fato abrir o coração e a semente cair em boa terra, e daí dar frutos. Ver Deus em você, pura e simplesmente o semeador. Nunca negue quem você é. Você é um semeador. Nada mais que isso. Nada mais que isso. Nosso Deus, nosso Pai, eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor, na sua graça e no seu amor, nos ajude, ó Deus, a ser semeadores. Pessoas, ó Deus amado, que de fato semeiam a santa e boa palavra do Senhor. Pessoas que semeiam, ó Deus, a palavra do Evangelho. E com isso, Senhor meu Deus, esperam que vez ou outra essa palavra, Senhor meu Deus, seja semeada em boa terra. Que o Senhor nos ajude, Senhor. Que o Senhor nos ajude nas nossas relações. Que o Senhor nos ajude, ó Deus amado, na construção das nossas amizades, nas nossas obrigações, nos nossos deveres, nos nossos momentos de lazer, nos nossos momentos de diversão, para que tudo aquilo, ó Pai, que toma a nossa vida, nós possamos ter a consciência, Senhor meu Deus, de que estamos semeando a sua palavra. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor nos tome pela mão e corrija, Senhor meu Deus, o que for necessário, para que, ó Deus, nós possamos, ó Deus, tomar, ó Deus, essa consciência a cada dia, de que somos semeadores. Por onde passarmos, somos semeadores. Diante daquilo que fizermos, somos semeadores. E que nós, ó Deus amado, tenhamos orgulho disso, Senhor meu Deus, de sermos veículos, ó Pai, de proclamação da Tua palavra. Para que nós possamos ver, ó Deus amado, a alegria, Senhor meu Deus, realmente no coração das pessoas, por elas, ó Deus, terem Jesus no coração. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai, a cumprir a nossa missão. Ajuda-nos, ó Deus, a fazer a diferença. Ajuda-nos, ó Deus, a proclamar a santa e boa palavra do Senhor. Eu te agradeço por esse culto. Eu te agradeço por tua presença. Eu te agradeço por teu amor. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Em nome de Jesus, nós oramos, nós agradecemos. Amém.